A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, que Jesus tanto ama e que assim veio na terra, enviado por Deus, trazendo a palavra para nos ensinar o caminho que nos conduz a Deus, que é a obediência à palavra de Deus. O Verbo de Deus é o título da leitura hoje, que nós vamos ler, para a honra e glória do nosso eterno Pai da eternidade, Criador, bendito de todas as coisas, que está no mais alto e sublime trono, Pai de todos nós, Pai dos salvos, no seu amado Filho Jesus Cristo. Vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, se faz presente conosco, Pai. A nós que estamos lendo, aqui no meio de nós que estamos lendo e meditando sua palavra, e todos que estão ouvindo e conosco também meditando, para que tua palavra, Senhor, entre em nossos ouvidos com sabedoria e seja gravada em nossas mentes, guardada em nossos corações com obediência, para a honra e glória do seu nome e para a melhoria de todo o seu povo, para que eles cresçam na graça e no conhecimento de tua palavra. Amém. Meus irmãos, o texto que a gente convida, a gente ler e meditar, está registrado no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de João. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim o título da leitura: a encarnação do Verbo, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne em seu Filho amado. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era o próprio Deus. A palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra do Senhor. E sem ele, sem o Verbo, ou sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. A vida estava na palavra da vida eterna. Era a luz dos homens, sempre foi a palavra de Deus. A palavra de Deus, como luz, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crescem por intermédio dele. Ele, João, não era luz, mas veio testificar da verdadeira luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo e ilumina todo homem. O Verbo, ou a palavra de Deus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio do Verbo de Deus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, os quais não nascem ou não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Glória a Jesus.
pelo texto sagrado lido esta noite, palavra de Deus que se fez carne em Cristo, que no princípio sempre existiu e criou todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio do poder da palavra de Deus. O homem que foi criado por Deus se rebelou contra Deus e pecou contra Deus lá no jardim do Éden e conseguiu desobedecer a Deus, deixou de dar ouvido à obediência ao que Deus pediu, porque Deus deu de tudo de bom a Adão e Eva lá no Éden. Podeis comer de tudo, de todas as árvores, mas só uma Deus pediu que eles não comessem. Adão, não coma daquela, porque se comer morre. Era a morte física, era a morte, o distanciamento de Deus por causa da desobediência a Deus. E Adão desobedeceu, deu ouvidos ao adversário e comeu justamente da árvore que Deus proibiu. Tantas outras que tinha para ele se alimentar. Tinha tudo de bom no jardim, mas a tendência pecaminosa, segundo a carne e o sangue, fez com que eles desobedecessem a Deus e comessem justamente da árvore que Deus proibiu, para que, do fruto da árvore que Deus proibiu, justamente para transmitir essa natureza pecaminosa para o resto da humanidade, que todos pecaram e todos morreram em Adão, obtendo a morte física e o distanciamento de Deus. Mas para que o ser humano volte de novo para Deus, nasça de novo, Deus infinito em misericórdia, que criou o primeiro homem segundo a carne e o sangue, com um corpo humano feito do pó da terra, soprou e deu vida. O homem desobedece. Deus, rico em misericórdia, envia a palavra ao mundo, agora através de Jesus, para formar um novo corpo, um corpo espiritual, a igreja de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. E para fazer parte desse corpo, é necessário nascer de novo pela água e pelo Espírito, para poder herdar vida e vida com abundância em Cristo, no Filho de Deus. Basta obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus, que registrado está nas Sagradas Escrituras. Todos os ensinamentos dele, que ele trouxe, veio enviado por Deus para salvar aqueles que creem e obedecem, dá ouvidos à palavra e renuncia o mundo pecaminoso para fazer parte do corpo de Cristo, que é o novo corpo dos salvos, o corpo espiritual. Cristo é o cabeça desse corpo, dos obedientes à palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo, que era desde o princípio, como a palavra de Deus diz, que desde o princípio que essa palavra já existia, ela estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, criou todas as coisas. Muito antes da criação, Deus já existia vivo e eficaz, vivo e verdadeiro. E Ele criou todas as coisas, mas Ele é uma eternidade desde o passado que Ele existe. Ele existe hoje, vive lá na glória e no meio do seu povo aqui na terra. E contempla toda a sua criação até os dias de hoje. Mas Deus é uma eternidade para o futuro também. Como a própria palavra de Deus diz lá em Apocalipse, aqueles que estavam adorando lá no trono, ao Criador, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que morreu na cruz pelos salvos, eles disseram: glória, majestade, poder, toda adoração nós devemos ao nosso Deus Criador e ao Cordeiro, aquele que era desde a antiguidade
sempre existiu. Aquele que é e aquele que é por vir, o futuro eterno. Sim, meus irmãos, porque tudo passa, mas Deus é uma eternidade e a palavra de Deus, como é o próprio Deus, é uma eternidade também. Digno da gente obedecer para que a gente tenha vida e vida eterna, vida com abundância. Deus sempre se apareceu como o Rei da criação, como o Pai da criação, como o Pai da eternidade. E Jesus Cristo tem tudo que o Pai tem. Tudo foi confiado ao Filho, o Pai confiou. Deu tudo ao Filho. E ninguém pode conhecer o Pai se não for através do Filho. E ninguém também pode conhecer o Filho se não for através do Pai, disse Jesus. Temos que ser enviados até a palavra de Deus para crer a Jesus, como ele disse. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar. Mas também ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, através da obediência à palavra de Deus. É uma eternidade, quando ele já se aparecia aos profetas da antiga aliança, como por exemplo a Moisés, o Criador amado e eterno. Ele mandou aquele servo Moisés salvar e tirar o povo dele lá da escravidão do Egito. Moisés disse: mas Senhor, quem sou eu para enfrentar Faraó? Ele disse: pode ir que eu estou contigo. Deus estando, porque Deus é supremo e tudo obedece ao Senhor da glória, porque Ele criou tudo para Ele governar e para tudo ser submisso a Ele. Aí Moisés disse: mas me diga uma coisa, quando chegar lá que o povo de Israel me perguntar quem é o Senhor, como é que eu digo, como é seu nome? Ele disse: diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Vai e diga: eu sou, me mandou até vocês. E ensina, tudo que eu estou lhe ensinando aqui, passa para lá e diga a ele: foi o eu sou que me enviou aqui. Interessante. No tetragrama tem essas letras hebraicas: Yud, Vav, Yod, Re, Vav, Re, que é a infinita sabedoria de Deus. Deus colocou ali. Ele disse: eu sou o que sou, eu fui, sou e sempre serei. Em Apocalipse diz: aquele que era, que é e que há de vir. É uma eternidade. E do mesmo jeito que Deus usou essa expressão a Moisés, eu sou, Jesus falou muitas vezes aqui quando estava aqui na terra e quando a palavra de Deus se fez carne nele. Essa expressão eu sou. Uma vez ele disse ao povo daquela época: antes de Moisés eu sou. Eles não entenderam. Antes de Moisés, antes de Abraão eu sou. Aí eles disseram: esse homem novo desse jeito, antes do pai Abraão, ele está dizendo que já existia. Antes de Abraão ele já era. E como Jesus usou essa expressão que o pai usou naquele dia, lá na sarça ardente, a Moisés. Quantas vezes Jesus não disse: eu sou a luz, quem crê em mim jamais viverá em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu ressuscitarei ele no último dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o pão da vida, quem crê em mim, quem comer o pão que eu der, jamais terá fome. Que é a palavra de Deus que alimenta o ser humano espiritual, e quem recebe
os ensinamentos de Deus através de Cristo e passa a crer e obedecer, jamais terá fome, porque é uma alma e um espírito bem alimentado, assim como o nosso corpo sanguíneo, que se alimenta bem diariamente. Aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus, sua alma e seu espírito vivem bem alimentado e tem vida eterna. Eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu der jamais terá sede. Eu sou tudo, o Criador de todas as coisas. Deus é infinitamente poderoso e operando Deus, quem impedirá? Ele mesmo pergunta, ninguém. Operando Deus, tudo acontece conforme a sua vontade, o beneplácito de sua vontade. É um Deus digno da gente crer e obedecer. Meu amado irmão, creia na palavra de Deus. Tenha a Bíblia em sua casa. Tenha as Santas Escrituras em sua casa. Leia. Peça a Deus entendimento para crer e obedecer. Deus dá sabedoria, o Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo da verdade para nos ensinar tudo que a palavra de Deus nos ensina, tudo que Ele nos ensinou. E hoje se encontra a palavra de Deus registrada nas Escrituras. Já desde antigamente, Deus já dizia, vinde a mim e terás vida, para ter vida. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqueles que ouvem e creem nos ensinamentos de Jesus, através da palavra, salvo está. Como ele disse, quem crê em mim, conforme as Escrituras ensina, rios de água viva fluirão no seu ventre. Era o Espírito Santo que ele haveria de dar, porque até aquela época Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas ele já veio, ele já morreu e ressuscitou e está vivo, e hoje o Espírito Santo habita dentro do povo de Deus, no coração e na mente daqueles que têm o entendimento dado por Deus para crer e obedecer a palavra. Aqueles que renunciam ao mundo pecaminoso por causa de Jesus e passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é o novo corpo espiritual que Ele fez hoje. Porque aquele corpo que é hoje o corpo sanguíneo que Ele criou lá no Jardim do Éden, pecou contra Deus. E pecou contra Deus e não pode herdar o reino de Deus a carne e o sangue, mas tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito, disse Jesus em conversa com o grande sábio Nicodemos. Então, meus irmãos, tudo Jesus já fez. Ele já pagou um alto preço de ter vindo ao mundo, ter dado esses ensinamentos que hoje está registrado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Basta você ter a Bíblia em sua casa, leia, peça a Deus sabedoria para entender que é Deus falando conosco, a palavra de Deus. Creia e obedeça, porque a palavra de Deus é o próprio Deus desde o princípio. É Jesus Cristo que veio ao mundo trazendo essa palavra, para que todos aqueles que nele creiam e saiam do mundo pecaminoso, sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e vai ter direito de entrar na cidade santa pelas portas, na Nova Jerusalém, onde está o que está sentado no trono, o Criador e o Cordeiro. São dignos de toda honra, toda glória, eternamente. Meus queridos irmãos, vale a pena renunciar ao mundo e suas concupiscências pecaminosas, passageiras e enganosas, para servir e em obediência à palavra de Deus, para servir a Deus, para que no dia da vinda de Cristo a gente ressuscite com Cristo, porque no momento que você passa a crer na palavra, você já morre para o mundo pecaminoso.
E já nasce a nova criatura, com novos pensamentos, com novos costumes para servir a Deus agora, em espírito e em verdade, obedecendo a palavra de Deus. E em Efésios, o apóstolo Paulo escreve e diz que a nossa salvação é no momento que a gente ouve o Evangelho, a palavra de Deus, no momento que a gente ouve e passa a crer e obedecer. A gente é selado com o Espírito Santo da promessa, passa a ser filho de Deus. A gente passa a orar conforme Jesus nos ensinou, pedir somente ao nosso Pai. Como é lindo Ele nos ensinar. Quando vocês orarem, ore ao vosso Pai e peçam, diga: Pai nosso que está no céu. Abba é algo íntimo, que através de Jesus, de seus ensinamentos, através de seu sacrifício na cruz, Ele nos purificou para a gente pronunciar essa palavra, Abba, Pai, para a gente chamar o nosso Pai que está no céu. E depois que a gente passa a fazer parte desse corpo da Igreja de Cristo, Ele nos orienta, porque veja bem, Ele manda que a gente honre nosso pai e nossa mãe, segundo a carne e o sangue. Deus permite que a gente chame o nosso pai e a nossa mãe de pai e mãe, aqui na terra, segundo a carne e o sangue. Mas espiritualmente falando, Jesus disse: a ninguém vocês chamem de pai no sentido espiritual, porque pai vocês só têm um, que é Deus. E Ele pode corresponder a tudo que vocês precisam. E quando orares, quando quiseres orar, entra para o teu quarto, ou ora em silêncio, não ore para aparecer os homens. Faça tudo de bom para Deus, mas não faça nada para aparecer aos homens. Dê esmola, faça caridade, tudo para Deus sem aparecer aos homens. Faça com a mão para que a outra não veja. Faça para Deus em silêncio e com o intuito do amor de Deus sobre todas as coisas, da obediência. Ama teu irmão como a ti mesmo, o teu próximo como a ti mesmo, e pratique o bem, sem ser para aparecer os homens, mas pratique para Deus. E quando orares, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Glorifica teu Pai que está no céu. Peça a teu Pai, agradeça a seu Pai que está no céu, porque nós temos um Pai, Criador de todas as coisas, e nosso Pai, através de Jesus, dos lavados e remidos no sangue de Cristo. Tudo isso para a honra e glória desse Pai, tão bom e tão maravilhoso, e através de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, seu Filho amado, que tanto nos amou e nos ama, a ponto de nos dar a inteira liberdade e o acesso da gente chamar Abba, Pai. Na antiguidade, os servos chamavam os patrões, os donos da casa, de pai. Mas Abba é somente os filhos de Deus legítimos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que a gente pode chamar Abba, Pai nosso que estás no céu. Pedir ao nosso Pai e não chamar ninguém de Pai no sentido espiritual, porque nós só temos um Pai. No sentido espiritual, aqui na terra, a gente só deve chamar nosso Pai Celestial de Pai. Podemos chamar o nosso pai e a nossa mãe segundo a carne e o sangue, honrar nosso pai e nossa mãe, mas espiritualmente nós só temos um só Pai, que é o Pai nosso que está no céu, que através de Cristo nos tornamos filhos dele, e ele nos tornou de Pai, dos lavados e remidos no sangue de Cristo, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória desse Pai da eternidade, desse nosso Pai nosso que está no céu. Pedi e recebereis, buscai e acharei, batei e as portas se abrirão. E chama teu Pai em orações de Pai nosso que está no céu. Somente aí, no sentido espiritual, chame de Pai, porque Ele é o nosso único Pai.
Nós temos o nosso Pai segundo a carne e o sangue. Honre seu pai e sua mãe segundo a carne e o sangue. Mas espiritualmente, só a esse Deus eterno, através de Jesus Cristo, a gente tem que chamar de Pai. É honra e glória de nosso Pai, nosso que está no céu. E glorificar a Deus através de Cristo, nosso eterno Salvador. E que toda honra e toda glória seja o ontem, o hoje e eternamente para Deus, esse Pai nosso que está no céu. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe todos vocês, ouvintes desse canal, hoje e eternamente. Amém.